Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Saúde e Cidadania. Hoje, com o tema O Exercício da Cidadania em Tempos de Pandemia. Nosso convidado especial, Zé Alves, ele é presidente do Clube dos Amigos de Saúde Mental em Ação e representante nacional de implementadores de serviços de saúde mental. Eu sou Vera Gomes, palestrante e membro da Rede ECOB Brasil. Nós temos nossa convidada também, Meire. Seja bem-vinda, Meire. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Meire. Eu queria começar com você. Como que você está vendo aí? Você é representante nacional dos usuários de serviços de saúde mental. Como que está o acesso ao tratamento nas redes de serviço, né? Porque a gente sabe que a pandemia restringiu o acesso ao tratamento. Temos menos consulta, menos acesso a médicos, menos acesso a serviços, tudo voltado para a Covid. Como você está vendo as queixas dos usuários com relação à consulta com o psiquiatra, a consulta com o clínico geral? Como você está vendo isso aí na sua relação, na sua percepção com os usuários? Bom, Verinha, para começar, boa noite a todos vocês que estão presentes e uma boa noite para quem vai chegando. O que acontece? A gente está vendo uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu tenho ido muito aos CAPs para ver como é que estão as situações aqui no Distrito Federal, e houve uma mudança muito grande de atendimento nos próprios CAPs. O que acontece? O que está acontecendo nesses dias? Vou relatar um assunto que foi bastante enfatizante. Segunda-feira, eu estou aqui em casa e, de repente, eu escuto bater no meu portão e bateu, e eu achei que seria gente da rua e tal. E não me incomodei muito. Aí, tipo assim, como eu tomo remédio, por incrível que pareça, eu tomo bastante remédio, daqui a pouco eu tomo ele, e aí demoro dormir, e quando eu vou dormir, já é lá para umas 3 horas da manhã, por incrível que pareça, está acontecendo isso comigo, de dormir 3 horas da manhã. Então, quando é 8 horas, que é a hora de eu levantar, eu estou com muito sono, não consigo levantar. É aquela coisa que eu sempre falo para as pessoas, que muita gente não entende, e é preciso ser compreendido isso. A cabeça acorda. O pensamento acorda, mas o corpo não. É aquele corpo pesado que você está acordado, ouvindo tudo, mas não consegue movimentar o corpo para se levantar. E quando eu me levantei, lá mais ou menos para as 9 horas, tinha uma moça aqui, que foi acompanhada o tempo todo, inclusive acompanhada pelo Clube dos Amigos, e ela estava exatamente sentada aqui, de frente ao meu portão. E quando eu abri a porta, eu fiquei até chocado, porque eu vi muito triste a situação que eu vi ela muito triste, procurando recursos exatamente na minha casa, quando deveria estar procurando exatamente ter um serviço aberto, para, na situação dela, ela estar procurando um serviço diretamente no serviço da rede, né? E ela, nem tanto, veio procurar na minha casa. E o que ela relatava para mim é o seguinte, que ela tinha sido tirado todos os bens dela, no caso, condições de moradia, condições financeiras, de benefícios e tudo mais, e que estava precisando da minha ajuda. E é claro que, naquele momento, eu tinha um bocado de atividade para fazer independente, mas é uma coisa que eu tenho relatado para o pessoal, inclusive, onde deixei em aberto para o grupo do Grupo GAN, que é o movimento nosso aqui de Brasília, além do que a gente já tem do Clube dos Amigos, tem vários outros movimentos, e eu participo do Grupo GAN também. E eu deixei onde bem claro para eles que eu não estou mais a serviço meu, e sim deles, do próprio paciente, porque quando eu sou representante desse pessoal e eu estou vendo a decadência que está o serviço só piorando mais, e eu vi aquela situação daquela moça aqui na minha porta, aquilo ali me deixou assim muito chocado, profundamente triste, não só chocado, mas profundamente triste, em saber que o próprio hospital que nós tínhamos como manicômio no passado, hoje não se trata mais como manicômio, está pior do que o manicômio, Verinha, e a outra moça, eu esqueci o nome, mas tudo bem, ela está ouvindo, sabe o que eu estou falando. E ver que esse hospital não está dando auxílio a essas pessoas para que eles tenham confiança em procurar o serviço, isso deixa a gente muito, muito amargurado, muito amargurado. E eu peguei essa moça, coloquei para dentro de casa e falei para ela, mas o que é que você está querendo mesmo que eu faça para você? Disse, olha, eu estou querendo vir morar aqui na sua casa.
estou querendo vir morar aqui na sua casa, porque o que acontece? Como tiraram a minha casa? O meu próprio irmão comprou o apartamento e me deu no meu nome. E agora ele mesmo me expulsou do apartamento e eu estou sem morada. E aí, então, o que acontece? Aí eu digo, olha, a Madalena, o nome dela é Maria Madalena. Como nós não estamos aqui proibindo nome, então eu vou poder falar, porque eu estou falando em meu nome, o nome dela, né? Eu digo, Maria Madalena, o que acontece? Eu vou fazer para você o que está a meu alcance. O que está a meu alcance é levar você até o hospital, lá onde você se trata, e vou já estar ligando para um psicólogo e para assistente social e vou te levar até a eles para a gente ver o que vai resolver, porque essa sua situação eu não posso resolver. O que está na minha condição de ajudar a resolver é levar você até lá e fazer com que você seja atendida. E aí levei ela até lá. Aí quando eu chego lá, a assistente social disse, não, Zé, mas eu já tenho atendido ela aqui, já atendi ela esses dias. Eu digo, olha, mas sinceramente, não me leve mal, mas esse momento é necessário você atender de novo, porque o atendimento que você fez não foi satisfatório o suficiente para que ela estivesse bem o suficiente para não estar me procurando nesse momento na minha casa, e é por isso que eu estou aqui com ela de volta, e eu preciso que ela seja atendida, tanto socialmente como psicologicamente. Não me leve mal, porque eu não teria nenhuma ideia de trazer nenhum paciente aqui, mas no momento, como os CAPs não estão recebendo praticamente ninguém, e na situação dela, como está muito difícil de atendimento, na situação dela, se for levar diretamente para o CAPs, eles não vão atender ela de forma satisfatória, então o caminho, infelizmente, foi para trazer para cá, e eu preciso que ela seja atendida. E tudo bem, aí fizemos o atendimento e tal, aí eu esperei ela, lógico, esperei ela, quando atendemos lá, eu também estava no meio, atendemos e acabei trazendo ela para casa. E aí, desse dia para cá, ela não para de me ligar, entendeu? Ela não para de me ligar, e assim, porque ela sentiu que, estando conversando comigo, ela tá sendo melhor atendida do que o próprio serviço. Então, assim, deixa a gente muito chocado com a situação dessa, você ser um paciente também, e pela levada de vida que você tem com os outros colegas, e aí eu chamo colega, que no caso são eles ter mais confiança em estar conversando com a gente do que no que os próprios profissionais falaram para eles. Não que os profissionais não sejam profissionais, isso a gente sabe que não é por isso, mas é exatamente a condição que ofereceram no momento para essa pessoa. Então, Vera, me fala o nome da outra moça que eu esqueço, que eu tenho que falar. Meire. Então, Vera e Meire, muito chocante demais você estar com essa situação. E em questão da pandemia, isso dificultou tanto o atendimento psicológico, como psiquiátrico também, e também outra questão que nos traz uma dificuldade tremenda, e aí eu já vou dizer que isso é do país inteiro que está essa situação, que nos traz desconforto demais, que como a gente está tendo essa dificuldade aqui, no Distrito Federal, tenho certeza que o país inteiro está assim. Mas o pior de tudo ainda não está aí. O pior de tudo ainda é um paciente dos nossos ter, um frequentador, na verdade, dos nossos ter, que está com Covid, como tem alguns que já pegou, e ter que se tratar, e no próprio tratamento do Covid não tem o acompanhamento psiquiátrico nem psicológico. E aí, essa dificuldade ela é tremenda. Então, está muito difícil. Seria muito imaturo, nesse momento, eu falar para você que está tudo bem. Não está, e infelizmente eu posso dizer com toda sinceridade para você. A única parte que eu tenho como poder fazer é exatamente explicar para eles a situação, buscar um caminho para melhorar alguma coisa, mas, porém, eu me sinto também com as mãos atadas no momento desse. Então, é muito difícil se falar de saúde mental nesse momento de pandemia. É gravíssima a situação, eu vou julgar como gravíssimo, gravidade de alto grau, último nível de grau, posso dizer assim, porque você imagine que uma pessoa que já tem problema seríssimo mental,
de chegar na sua casa dizendo que o irmão tomou tudo, botou ela para fora de casa. Se uma pessoa dessa chegar a contrair uma pandemia, contrair uma doença dessa no momento de epidemia, onde já está tendo mais de 200, 300, quase 300, até onde tinha quase 300 pessoas precisando de um leito urgentemente, já encaminhado pela justiça e não conseguindo, então isso deixa a gente muito doente também, porque veja bem que você pode estar adoecendo nesse momento, a Meire pode estar adoecendo nesse momento, eu que estou falando com vocês aqui, de repente eu posso sair daqui e alguma coisa mudar e eu também piorar a minha situação de saúde, e eu fico preocupado, aonde é que eu vou me socorrer, minha irmãzinha, aonde é que eu vou me socorrer? Então, com certeza essa preocupação não é só minha, ela é sua, ela é da Meire, ela é de todos que vão entrar nessa live com a gente. É muito difícil, então está sendo muito difícil se falar de um acompanhamento social em data de pandemia. Sim. Nós estamos tendo muito retrocesso, né, Zé? Muita restrição de direitos. Você falou que ela foi tirada de casa, não tem acesso aos serviços de saúde mental. Nós temos, por exemplo, a questão das mulheres que estão perdendo direitos, né, tendo mais restritos seus direitos, até fazendo retrocesso em direitos, isso no mundo todo, devido à pandemia. Nós vamos ter aí uma perda de uma década, ganhos nas últimas décadas, nós vamos perder em 2, 3 anos, né, por causa da pandemia. E como você avalia, Zé, essa restrição de direitos à saúde mental? Você acredita que está tendo retrocesso? Está tendo muita restrição, está tendo retrocesso atualmente por causa da pandemia. Nós estamos retrocedendo a um estado anterior, onde não havia tanta democratização do serviço e tantos direitos aplicados à pessoa com transtorno mental. Então, Vera, o que eu avalio hoje? O que eu avalio hoje, em primeiro lugar, você falou uma coisa que realmente eu acho, eu posso até falar em palavrões mesmo, eu acho uma desgraça. Uma desgraça. Quem tanto lutou pela humanidade, como todas as mulheres desse mundo, eu não vou dizer só do Brasil, eu vou dizer do mundo, as mulheres do mundo são as maiores lutadoras para que as coisas estejam bem em uma família. São merecedoras de todo respeito, de todo mundo, e num momento desse, por incrível que pareça, as associações políticas de direita, vamos dizer assim, que a esquerda nunca foi tão miserável como a direita, por incrível que pareça, mas as associações políticas de direita, eles aproveitam todos esses momentos para tirar os direitos daqueles que já não têm quase direito, que lutaram o tempo todo para buscar alguma coisa e poucas coisas conseguiu, e esse pouco que conseguiu, eles estão aproveitando exatamente esse momento agora, onde a gente não pode estar na rua brigando pelos nossos direitos, onde a gente não pode estar falando com muita gente que pode estar protegendo a gente, então estão aproveitando exatamente esse momento para estar fazendo tudo isso, para estar exatamente tirando direitos que foram conquistados, como você fala, ao longo do tempo, foram conquistados com muita luta, com muito sofrimento. Então, eu não vou dizer em 3 anos, em 1 ano e pouco eles estão tirando. Eu acredito que, vou dizer para você, eu hoje julgo como já tendo derrubado 50% dos nossos direitos. Então, é muito difícil e assim, a gente que luta todo dia, eu, por exemplo, que eu chego para minha esposa e sempre falo, eu digo, olha, se eu estiver me excedendo diante do seu conceito de esposa, que eu não gosto de chamar mulher, primeira coisa, eu não chamo minha mulher de mulher, estou chamando agora para o modo de falar, mas eu chamo minha esposa, porque a primeira coisa que eu vejo é que quando a gente fala mulher, parece que a gente está indo buscar uma mulher em um outro ambiente, que eu não quero falar o nome, mas acho que vocês entendem, né? E, então, dentro da minha casa, eu tenho a minha esposa, mãe do meu filho, a minha esposa, e quero também ser o esposo para ela. E eu sempre falo, eu digo, minha esposa, minha senhora, e eu sempre trato dessa forma, meu amor, meu bem, e sempre assim, Lozinha, que o nome dela é Maria Salomé, então eu chamo um nome carinhoso com ela de Lozinha.
E isso se dá também de um tio dela, que há mais de 30 anos morou na minha casa com a gente, e ele chamava ela de Lozinha, acabei aprendendo, até que ele faleceu nessa época, há 30 anos atrás, e hoje eu chamo ela de Lozinha exatamente por causa dele. Mas esse nome eu achei tão carinhoso que eu sempre chamo ela de Lozinha. Eu digo, Lozinha, se você perceber, meu bem, a gente, quando está em algumas discussões, geralmente a gente não tem condições de perceber onde a gente está se excedendo. Mas eu te dou toda a liberdade de, se você perceber que eu estou me excedendo em alguma situação, me fale para parar, porque eu tenho que parar, porque eu não quero deixar você insatisfeita com o que vem acontecendo entre nós, porque nós não estamos aqui para ter esse tipo de problema. Nós casamos para ser um casal, casamos para viver dentro de uma casa em harmonia, e eu não quero deixar você contrariada, porque você, mulher, já sofreu muito, inclusive você hoje está em lugar de minha mãe, porque a minha mãe já morreu, a sua mãe, que era minha segunda mãe, também já morreu, eu agora, o seu pai também, que era meu segundo pai, já morreu. Então, quer dizer, tá eu, você, sem mãe. E então, o que que acontece? Agora eu tenho que fazer o papel de pai, esposo e pai para você, e você, esposa e mãe para mim. Infelizmente, nós agora temos que ter esses dois papéis. E só eu te respeitando da forma que você merece, que você poderá fazer esse papel para mim, e vice-versa, eu sendo respeitado também da forma que for necessário, que eu posso fazer esse papel para você, para que a gente esteja bem um com o outro. E outra coisa que eu falo para ela também, como algo que eu vejo muitas questões mal resolvidas, o Verinha e Meire, é que o que acontece? Muitas das vezes as pessoas brigam por coisa muito pouca, porque pobre nunca tem dinheiro, pobre sempre tem mixaria, né? Uma coisa que eu sempre me sento mais ela e falo, eu digo, olha, nós não temos dinheiro. Então, se nós não temos dinheiro, nós só temos mixaria, não vamos brigar por mixaria, vamos dar um jeito de nós viver uma situação controlada, o que é meu é seu, o que é seu eu sei que é meu, não precisa nem de eu perguntar, porque eu sei que é, o que é meu não precisa de você perguntar, você sabe onde está, você tem toda a liberdade de pegar a hora que você quiser e gastar da forma que você achar que deve, porque você não gasta à toa. Então, não vamos brigar por coisa que você não tem. Então, falta muito isso na sociedade, falta essa conversa na sociedade, falta as pessoas, os homens, entender melhor as esposas, o mundo entender melhor qual é o papel de uma mulher na sociedade, porque uma mulher na sociedade, Verinha, ela pode desgraçar uma família todinha, mas ela também pode arrumar uma família todinha. Então, eu digo para você com toda sinceridade, do fundo do meu coração, a minha esposa hoje é exatamente a pessoa, é a luz da minha vida, é por quem eu vivo hoje, é o motivo de eu estar vivo hoje. Eu posso dizer com toda sinceridade, o motivo de eu estar hoje, como está brilhando essa luz ao nosso falar, ao nosso olhar, o motivo de eu estar vivo hoje ainda foi porque a minha esposa, nos momentos mais difíceis da minha vida, ela não deixou que alguém que não soubesse cuidar de mim da forma correta, cuidar. Ela se responsabilizava e sempre me trazia para casa. Eu vou assinar um termo de responsabilidade, vou levar meu esposo para casa, porque é lá que ele tem que estar. Então, por quê? Por que tirar o direito das mulheres? É um absurdo isso, gente, é um absurdo. Então, quando se fala de uma vida social, de modo geral, tirar os direitos das mulheres que vêm sofrendo todo o tempo com essa situação, para mim, é uma vergonha que me envergonha, não por ser do país que faz essa vergonha à sociedade, mas me envergonha saber que a gente vota em pessoas que não é capaz de formalizar leis corretas e decentes o suficiente para que essas mulheres se sintam mulher de verdade. Tá certo, é isso mesmo. Zé, nós sabemos que cidadania são direitos e deveres. Você acha que o brasileiro, a gente falando no Brasil, especificamente no Brasil, que as pessoas não estão respeitando a quarentena, não estão respeitando o isolamento social. Você acredita que as pessoas, que os brasileiros não sabem ter o papel de cidadão, não entendem o seu papel de cidadão? Por exemplo, muitas pessoas estão saindo sem máscara, participando de festas, de aglomerações, mesmo o poder público pedindo para as pessoas não fazerem isso. Então, elas estão pensando em si, elas não estão pensando no coletivo. Você avalia que o brasileiro não sabe exercer o seu papel de cidadão, porque ele não sabe que cidadania também envolve dever e não só direito? Ele confunde essa questão de direito e dever?
duas coisas que existem nesse critério, Vera. Duas coisas muito que eu chego assim a ver com muita tristeza. Alguns cidadãos, eu vou falar cidadão assim, na forma de falar, mas pessoas que fazem isso não são cidadãos. Para mim, não são. Sinceramente, é um ser humano, é um indivíduo, mas para mim não é cidadão, porque quem não cumpre com as suas obrigações, mesmo que a lei está dizendo que tem que ser assim, e o cidadão não cumpre com a sua obrigação de cidadão, para mim não é cidadão, é apenas um indivíduo. Então, o indivíduo que faz isso, ele não tem responsabilidade com ele, muito menos com a sociedade, e ainda tem uns nesse meio que ainda querem fazer de uma forma seguinte: eu vou sair desse jeito porque eu vou me mostrar que eu sou o cara, entendeu? Aqui mesmo, aqui em casa, tem um rapaz que ele sempre vinha aqui em casa. Amigo meu, amiguíssimo. Mas, para mim, amigo meu é aquele que respeita o meu momento de necessidade de ser respeitado, para que eu possa respeitar ele também. E ele vindo aqui sem máscara a vida inteira e tal, e eu cheguei para ele: companheiro, tu não me leva mal não, mas a amizade que eu tenho com você me dá o direito de falar para você que você tem que usar máscara ao chegar aqui. Desculpa, tomei água, então eu tenho refluxo aí. Eu digo, a amizade que eu tenho com você me dá o direito de eu falar para você que ao chegar na minha casa, você tem que usar sua máscara, porque eu estou usando a minha na minha própria casa. Porque eu estou te recebendo aqui, então eu estou usando a minha máscara, então você também tem que usar. Se você não usar máscara, então você não, nesse momento, um outro momento sim, mas nesse momento atual, você não está apropriado a vir na minha casa, infelizmente. Eu não quero que você tome isso por algo que eu esteja correndo com você da minha casa. Não é isso. Eu não estou correndo com você da minha casa, estou correndo com o problema que pode chegar até a mim sem eu ter ido buscar ele na rua, e você pode estar trazendo esse problema para mim. Então, se você não estiver à vontade para usar a máscara, nesse momento eu não posso te receber. E aí ele foi em casa e voltou de novo na mesma situação. Eu falei para ele, digo, olha, eu acho que você está provocando, eu não sei o que você está querendo falar, mas eu acho que você está provocando para mostrar que você é melhor do que alguém. Mas só que quando a morte pega alguém, quando a doença pega alguém, meu amigo, ninguém sabe quem é que vai viver, ninguém sabe quem é que vai morrer, porque até então ninguém tem uma bola de cristal para saber se vai pegar a doença e vai viver. Porque o que a gente tem mais visto é que quem tem dinheiro para se tratar imediatamente, comprar remédio e ir para um hospital imediatamente e pagar do seu próprio bolso, até que tenha um socorro mais rápido. Agora, nós que estamos esperando só a vontade de Deus para cuidar da gente, nós não podemos vacilar. Então, se você está nessa condição, você não está podendo vir aqui nesse momento. Quando as coisas estabilizar, você pode voltar, nós vamos conversar normalmente, mas agora não. Chega, eu tenho que ter condições moral suficiente para falar para você que, se você quer ser meu amigo, me respeite. Então, e aí eu fiz isso com ele, e eu falei para ele o seguinte, eu digo, o que você está fazendo nada mais é de que respeitar um critério, que não é apenas meu, não, ele é um critério da Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou te falando isso. Eu estou aprendendo também, todo dia, com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela vem dizendo que nós temos que fazer isso. Então, se nós não fizermos, nós estamos contrariando uma organização mundial, não é o Brasil, é uma organização mundial. Então, se você não fizer isso, você não está correto. E qualquer um que estiver na rua, que estiver nessa situação, não está correto. E eu até falo para alguém, eu digo, olha, eu te conheço, mas vamos fazer com que você não traga doença para mim, que eu já estou fazendo com que não levar até você. Porque se eu não tiver respeito, se eu não tiver obrigação, meu dever de ser cidadão, porque você é meu amigo, eu não vou ser cidadão com ninguém, porque se eu não apresentar minha cidadania com você que é meu amigo, por que eu vou apresentar com uma pessoa que eu não conheço? Qual é o objetivo que eu tenho de apresentar para uma pessoa que eu não conheço? Então, em primeiro lugar, eu tenho que apresentar para você que eu sou cidadão e estou cobrando também a condição de você ser cidadão perto de mim. Ao mesmo tempo mas, que tem porém, Vera, e aí você me fez a pergunta, mas porém, o que acontece? O Brasil, principalmente, e eu até entendo que isso são também pessoas que vê muito questões partidárias, dependendo do partido que a pessoa adota, parece que eles têm um adoecimento na mente, que o representante
representante daquele partido fala para eles é o que está correto. Então, se o pessoal disser para eles, não precisa de usar máscara, não, isso é uma coisa qualquer que vai pegar em todo mundo e nem é todo mundo que vai morrer, e também não tem problema, que não vai, que se não usar máscara também só pega se for possível pegar mesmo, a gente sabe que só pega se Deus quiser. Mas se você estiver usando máscara, eu acredito que você está mais seguro da situação. E se você não tiver... Uma coisa, eu estava falando muito com a minha vizinha ontem, eu conversando mais ela, e ela estava do lado de fora da casa dela e estava sem máscara. Eu digo, irmã, você está sem máscara? Ela disse, estou, mas eu estou aqui perto de casa. Eu digo, olha, quando eu saio de dentro da minha casa, eu já uso, porque o que acontece? Se eu adoecer, mesmo usando a máscara, eu vou entender que foi uma fatalidade. Agora, se eu adoecer sem usar a máscara, aí eu já vou me inculpar que eu adoeci porque não usei a máscara. Então, eu acho que, assim, a senhora tem por obrigação de sair do lado de fora, você usar a sua máscara, para que você mostre também a sua forma de cidadania, porque a partir do momento que você não usa a sua máscara, você não está mostrando que você é cidadã, você está burlando a lei, e quem burla a lei não é cidadão. E aí a senhora está cometendo esse crime contra a lei. Então, sim, Verinha, é isso aí, minha querida. Eu estou vendo exatamente pessoas desrespeitando a lei porque tem critério de mau caráter mesmo. A gente tem duas situações: pessoas desrespeitando a lei, não exercendo o seu papel de cidadão, de respeitar o coletivo, né? Só pensando em si, mas não está respeitando o coletivo. E, ao mesmo tempo, no Brasil, a gente está vendo uma onda de solidariedade, pessoas doando alimentos, doando materiais de limpeza, cestas básicas. Está tendo muito empresários, inclusive, estão se mobilizando para a doação. As pessoas no Brasil inteiro estão fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que nós temos pessoas que não exercem o seu papel de cidadão, mas o Brasil está vendo também um outro lado, um lado de união, um lado de olhar para o outro, né? Diante da desigualdade que tem o Brasil, as pessoas estão se despertando para o coletivo, né? Exatamente. É uma coisa que a gente tem percebido muito. Aqui eu até tenho conversado muito com o pessoal, tentado fazer algumas arrecadação de alguns alimentos, porque, assim, é claro que a gente não tem muito, mas eu sempre digo, a gente nunca tem tanto que não precisa de um pouco, e também nunca tem tão pouco que não ajude alguém, né? Então, assim, eu tenho sempre conversado com os vizinhos aqui, que tem mais do que a gente, eu digo, gente, eu tenho amigos que estão precisando, se você tiver a cesta básica, vão me passando, que eu vou doando para as pessoas. Vocês não conhecem as pessoas, mas vocês me conhecem, vão me passando, que eu vou doando para as pessoas. Então, eu tenho feito muito isso, e estou sempre ganhando uma cestinha daqui, uma dali, estou fazendo a doação já de terceiro, né? No caso, eu pego em primeira mão e vou doando para as pessoas. E eu tenho visto isso, que você me traz, é muito importante trazer isso também, porque a gente também não vai só condenar. E o que você traz também é uma referência, uma alusão também às questões que o socialismo, de uma certa forma, também existe, mas tem também aquele que quebra aquele paradigma de maldoso, do rico maldoso, e você vê que tem muitos empresários hoje que ele está fazendo um papel até muito mais importante do que o próprio governo, porque ele está se solidarizando com aquelas pessoas que menos têm. O governo faz o questionamento do governo, e aí eu falo de governo de modo geral, de todos os estados. Ele faz aquele papel dele de governo, não, mas a gente tem que fazer essa frente tal e tal, para fazer isso e tal, mas a solidariedade mesmo está vindo daquelas pessoas que você jamais espera. Porque, por exemplo, se você for analisar, Verinha, que as pessoas hoje têm que receber R$150 como benefício para uma pandemia dessa, Verinha, pelo amor de Deus, uma família não merece isso. Uma família não merece isso, porque aí eu não acredito que alguém esteja ajudando. Um governo não está ajudando alguém quando ele dá R$150. Que me perdoe as pessoas que não concordar comigo, mas para mim isso é esmola que não é merecimento de ninguém. Então, assim, eu vejo o socialismo, que aí, quando eu falo socialismo, é a sociedade hoje se movimentando muito mais que o governo para ajudar o pessoal. Então, ainda bem, vamos dizer, ainda bem que nós somos brasileiros. E o brasileiro, se você for contar a parte ruim,
ela existe. Mas também nós temos certeza que da parte ruim, 60% é boa. 40% pode ser ruim, mas 60% é boa. E esses 60% que é bom já são 10 a mais que vamos ganhar a guerra no final de tudo, porque essas pessoas se solidarizam com a situação e são eles que fazem com que a gente possa ter esperança. Por mais que o país anda com a situação ruim, as situações são totalmente desagradáveis para todo mundo, vamos dizer assim, o Brasil inteiro hoje é o epicentro epidêmico do assunto, mas, porém, a sociedade que está olhando para o lado do mais carente, é essa sociedade que, no final de tudo, vai contar como o salvador da pátria. Sim. Meire, você quer complementar? Então, Vera, a hora que você falou do coletivo, né, eu achei bem interessante, porque a gente tem visto muitas organizações realmente assim não governamentais, tanto oferecendo serviços, né, inclusive assim com mais de 60 serviços, sei lá, o número que eu tive acesso, mas com certeza é muito mais que isso, sendo aberto e oferecido gratuitamente para a população nesse momento. Então, as faculdades se organizando, as clínicas escolas, mesmo assim, as classes, né, no meu caso, sou psicóloga, vejo assim, vários psicólogos abrindo espaços de atendimento social, de atendimento, inclusive gratuito, nesse entendimento de que a gente está vivendo um momento extremamente delicado e que está exigindo da nossa saúde mental muito mais do que a gente normalmente precisa contar, né? Então, acho assim, muito importante a gente refletir também nessas movimentações individuais, pessoais, como o José falou, né? A gente tem ainda esperança em função dessa movimentação coletiva, desse pensamento solidário que o brasileiro tem, né? E a gente vê esses resultados. Acho que isso é bacana. Isso é um aprendizado, né? Isso é uma conquista do brasileiro hoje, atualmente, né? Devido a uma crise, a uma situação caótica, ele se movimentou, ele acordou para algo que estava latente na sociedade, mas todo mundo fingia que não via, que é a desigualdade, né? E, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe uma coisa também. Ao mesmo tempo que está tendo retrocesso de alguns direitos, né? Restrição de direitos, mas retrocesso, mas também está tendo, em 1, 2 anos, um up na questão da tecnologia, do acesso à internet, do acesso a serviços e produtos online, né? Você, como você falou, psicólogo, né? Antes os psicólogos tinham uma certa medo, um certo receio de fazer consulta online, e hoje é amplamente difundido esse tipo de serviço, né? Então, muitas pessoas que nunca entraram na internet, nunca fizeram uma compra na internet, fizeram aí dessa pandemia, pela primeira vez fizeram sua primeira compra na internet. Muitas pessoas entraram e conheceram serviços como o Zoom, né, plataforma online de videoconferência, e outros serviços que a internet proporciona. Então, nós tivemos também um boom aí de tecnologia, de formas de produzir a sociedade, formas de se relacionar, formas de trabalhar e se colocar diante da sociedade. Então, nós tivemos aí 2 movimentos, então, que é o retrocesso em direitos sociais e o upgrade aí com acesso à tecnologia, né? E falando essa questão do acesso à tecnologia, nós temos aí o acesso à educação na pandemia, que muitas pessoas não têm acesso ainda no Brasil, classe B e E, não tem acesso à internet em casa. Então, elas não têm condições nem de ter acesso à plataforma de educação online, né? Apesar que muitas pessoas fizeram a sua primeira compra online na pandemia, muitos ainda não têm acesso democrático à internet. E isso impede a pessoa de ter um acesso básico à cidadania, ao seu direito, que é o acesso à educação, né? Meire, você acha como que
você acredita que esse momento é um momento de reflexão para o Brasil? De ver essa disparidade da desigualdade, disparidade de acesso a coisas que uma classe ou outra tem abundantemente e uma grande proporção de outra classe social que não tem acesso. Você acha que, neste momento, o brasileiro está tomando consciência disso? O brasileiro está se permitindo olhar para isso? Então, Vera, eu penso que sim, né? Eu acho que mais do que tudo a gente está sendo muito convidado, convocado, né, a refletir, a olhar, a pensar e pensar coletivamente, né? Então não adianta nada vamos dizer assim, eu pensar na minha, no meu bem-estar se eu também não penso nesse coletivo. Então a gente está sendo convidado a encontrar saídas que beneficiam um número maior de pessoas. E essas desigualdades, claro que isso não é uma coisa fácil de resolver, né? Quem dera fosse, e a gente vê assim muitas ações, né? Concordo muito com o José quando ele trouxe o impacto que é, né? Esses benefícios que são oferecidos. Entretanto, assim, se a gente não pensar coletivamente, não pensar saídas que possam trazer esse bem-estar para todos, né? Na medida do possível, a gente não consegue avançar, porque a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, acho que essa pandemia mostrou assim que você ter muitos recursos financeiros, enfim, não te garante muita coisa. Então, que é muito importante que todos tenham, a gente está numa cadeia, a gente está muito interligado. Então, se algo não vai bem, o impacto ele é em toda a cadeia, né? Então, acho que a gente está vendo isso, sentindo isso muito na pele, e saídas vão precisar ser pensadas, ser outras, né? Pensar fora daquilo que a gente tem como estabelecido, pensar fora da curva, né? E acho que os momentos mais críticos, eles trazem isso como um efeito bacana, que é da gente se reinventar, da gente buscar outras formas de encontrar o nosso lugar no mundo, nosso lugar social, e pensar em todos que compõem esse lugar, né? Eu penso assim, não sei o que vocês, como vocês avaliam. Você tocou no assunto também da questão da saúde mental aí na pandemia, né? Eu estava lendo um artigo que parece que aumentou em 50% as demandas na área de saúde mental, por exemplo, muitas pessoas com depressão, com ansiedade, aumentou o número de procura por psiquiatra na pandemia, né? A questão, por exemplo, volta ao início da conversa, né? Se tem uma demanda maior para a questão de procurar um acesso ao psiquiatra, mas a gente tem restrito a oferta desse serviço, né? Zé, como você avalia, Zé, a saúde mental hoje? Você acha que as pessoas, ao nós termos mais problemas de saúde mental na pandemia, as pessoas estão encarando a saúde mental com mais naturalidade? Você acredita que a pandemia vai trazer também menos estigma à questão da saúde mental, porque mais pessoas estão sofrendo isso em suas casas, os seus familiares, ou elas mesmas sofrendo isso? Então, estão vendo com mais naturalidade esses problemas de saúde mental, está tendo menos, pode proporcionar menos estigma para essa certa população? O que você acha disso? Verinha, é o seguinte, o que acontece? Hoje eu vejo exatamente, o meu olhar dentro desse assunto é o seguinte, é que se não estiverem vendo, é necessário começar a olhar. É necessário começar a olhar para essa situação. Por que eu digo necessário começar a olhar para essa situação? Porque hoje, na situação em que estamos, o mundo está doente. Inclusive, até esses dias eu estava falando o seguinte, que o problema seríssimo que está no mundo, quem não teve... Está todo mundo doente mental, e aí eu falei que estava todo mundo doente mental. E doente mental por que sentido? É o cara que está esquizofrênico? Não, o esquizofrênico já estava. Não é isso. Ou, de repente, pode acontecer que a pessoa tenha um surto grande demais e, de repente, desencadeie uma esquizofrenia, né? Isso pode acontecer. A gente sabe que pode acontecer. Mas
como o mundo está doente, da forma que eu falei, é o seguinte, é que quem não pegou ainda a doença está com muito medo de pegar. E hoje está mais pior ainda, porque quem já pegou com essas variações que teve, essas mutações de vários tipos de variações, já não está mais imune àquele que já teve, porque no primeiro momento que as pessoas pensavam o seguinte, quem já esteve a doença está imune, já está imunizado, não tem mais perigo de pegar. Já não é mais assim. Então, o mundo continua doente, e dentro dessa situação, eu acredito, e eu vou exatamente falar um pouco no nome do Criador de todas as coisas. E aí, eu acredito que Deus está no comando de tudo, mas vem também aquela questão de dizer assim, ou todo mundo aprende, ou todo mundo vai ficar muito mais ruim. Eu vejo que as pessoas hoje, já tem gente que eu olhava para as pessoas e as pessoas ficavam de forma olhando por cima do ombro para não bater um papo com você, não conversar com você. E com essa situação em que está hoje, a gente consegue entender, Vera e Meire, entender que as pessoas já encontram uma necessidade de falar com alguém, porque as pessoas estão tão presos, que quando alguém fala com eles, hoje já chega a ser algo que é muito agradável para eles. Então, eu estou só dando uma olhada aqui por lado aqui, porque tem um menino do lado, o outro passou, e a gente vê a necessidade das pessoas conversando uns com os outros. Então, dentro do meu pensamento, como eu tenho sofrimento psicológico desde a minha idade dos 7 anos, então eu tenho hoje 56 anos, então eu tenho 49 anos de adoecimento, então eu vejo que as pessoas vão mudar. Eles vão mudar de alguma forma, essa doença não veio por acaso, ela veio trazendo uma mudança, e eu tenho percebido muito claro a mudança, tenho percebido também pessoas que se afastou com medo, mas também tenho percebido que mesmo com medo, as pessoas que entram em contato com a gente, eles estão mais maleáveis, eles estão mais brandos no que falam, estão mais compreensivos no que vem discutindo com a gente, pensando em futuros diferentes do que estava pensando até então no passado. Eu já tenho visto pessoas chegar para mim, Zé, eu estou querendo fazer um trabalho voluntário em alguma situação, pessoas que olhavam para dentro da situação e pensavam apenas em ganhar dinheiro, né? Hoje já conversa comigo, você que conhece muitas pessoas, muitas coisas, há possibilidade da gente arrumar um local para a gente prestar umas horas de serviço aí gratuitamente, para fazer algum atendimento para as pessoas. Eu digo, claro, sempre é bem-vindo esse tipo de trabalho. Então, assim, estou vendo essa mudança ela não vem de mim, não vem de você, não vem da Meire, ela está vindo de uma levada de gente que eu acredito que foi algo que aconteceu para exatamente ver quem de verdade tinha como fazer a mudança dentro de si próprio. Porque o que acontece? Quando a gente está bem, eu costumo dizer, quando a gente está bem, está tudo bem. E aí a gente esquece que do lado da gente tem uma pessoa passando fome. Agora, a partir do momento que você começa a ter um sofrimento, e aí você sabe que esse sofrimento pode estar estendido a todos, aí você passa a conhecer pessoas, passa a procurar pessoas, de que forma você pode ajudar. Então, isso está acontecendo, a gente está percebendo isso, e a saúde mental, ela, com todas as suas dificuldades, quero dizer para você que até os próprios profissionais, que a gente tem costume de encontrar com eles dia a dia, você vai com eles, aqueles que tinham aquela arrogância para falar com você e tal, eles já não estão mais daquele jeito, já estão olhando diferente para você, já estão tendo uma conversa mais branda, você chega até a eles, olha, a gente está com situação assim, assim e tal, precisamos de ver algumas situações, está em dificuldade dessa parte e tal, estamos precisando de ajuda. Então, já chega para ali, olha, eu vou ver o que eu posso fazer por você, vou ver o que eu posso fazer para ajudar alguém. Então, isso está mudando. E se está mudando, com certeza, isso é a parte boa. E avaliando por essa parte, eu costumo dizer que nem tudo que é ruim vem sempre para ser ruim. Se tira algo,
de todas as situações se tira. A gente tira muitas coisas boas do que é bom, mas a gente, até do que é ruim também, temos que aprender a tirar a parte boa. E, nesse momento, eu posso dizer para você que a parte boa está acontecendo. Eles estão respeitando mais a gente. É claro que a gente não está tendo tanto acesso, e aí a dificuldade é do acesso. Não se tem muito acesso, mas também sabemos que diminuiu o quadro de profissional, até porque muitos também estão doentes, muitos profissionais aqui em Brasília, principalmente. Tem muitos professores doentes, tem muitos psicólogos doentes, tem muitos psiquiatras doentes, e, na verdade, médicos de todas as formas, tem muitos doentes também e que não estão atendendo. Então, está bem, mais poucos atendimentos. Mas a gente percebe que eles estão bem mais maleáveis quando você chega diante deles para uma conversa, e coisas que eles sempre parece que estavam com o rei na barriga, eu sou eu e você não pode entrar na minha frente porque eu é quem mando, já não tem mais isso, já não tem mais isso. Graças a Deus já não tem mais isso. Então, a gente percebe esse abrandamento nas pessoas. E eu acho que o ser humano ele tem que ser isso. Ele tem que aprender, porque, como diz a palavra de Deus, quem não aprende pelo amor vai aprender pela dor. O que está acontecendo é que, nesse momento, muita gente está aprendendo pela dor. Infelizmente, é muito ruim isso, porque é uma coisa que está atingindo o mundo, né? Mas, se é necessário ter que ser por aí, infelizmente, é por aí que está sendo feito a coisa, mas tem essa mudança, sim. Tem melhorado bastante e de forma assim, bastante promissora. Promissora mesmo, porque eu tenho visto hoje pessoas dizer para mim o seguinte, olha, quando as coisas mudar, a gente vai se encontrar todo mundo, vamos encontrar profissional e frequentador do serviço e vamos fazer uma festa junto, coisa que no passado, eu mesmo fui que fui rejeitado, teve um cidadão, quando eu me tornei conselheiro, que eu sou conselheiro pelo 5º mandato consecutivo, e o cidadão falou o seguinte, lá do serviço, aonde tiver usuário do serviço discutindo assunto de profissional, eu não me sento ali naquele meio. Esse dito rapaz, ele chegou para mim e disse, olha, eu estou precisando de conversar com você, que nós precisamos de se sentar para discutir como vai ficar o trabalho aqui da unidade, porque tem algumas coisas que precisam ser discutidas e você é uma das pessoas que tem muito conhecimento para discutir o assunto que nós precisamos discutir para a melhoria do serviço. Então, assim, essas pessoas estão quebrando o tupete e tá tendo essa mudança. E isso, para mim, é claro que não é bom pela doença, mas pela situação que está acontecendo e a chamada, assim, eu acho que o aperto que vem dando no coração de alguém está tendo essa mudança que é preciso se entender que ela está vindo por um objetivo. Certo. Agora, para encerrar, Meire e Zé, eu queria que vocês falassem rapidamente qual o aprendizado que vocês tiveram ao longo desse 1 ano e alguns meses aí de pandemia com relação ao exercício da cidadania. O que vocês mais avaliam positivo e negativo no exercício da cidadania na pandemia? Qual foi o aprendizado que vocês tiveram ao longo desse 1 mês aí, 1 ano e 4, 5 meses? Meire? Então, Vera, eu acho que foi um ano bem intenso, né? Assim, o próprio poder olhar e pensar, enxergar as necessidades, né? Tanto assim do entorno, no meu caso, assim, poder entender assim como que é possível contribuir com algo, né? Qual que é o meu pedaço dentro desse contexto, como que eu posso disponibilizar os meus serviços de uma forma a poder ajudar mais pessoas, né? Então, enxergar a necessidade, eu acho que é uma coisa assim que mobiliza muito, e a gente tem visto muitas pessoas realmente precisando, então esse aumento da procura, da demanda, da própria necessidade, isso vai enxergando, fazendo com que a gente enxergue, tá, o que mais que eu posso fazer? Será que tem algo que eu possa mobilizar na faculdade que eu trabalho, que possa atender mais pessoas, que possa ir além dos muros da própria universidade e atender outras populações? Então, isso tem sido um aprendizado bastante grande. E entender também que a gente não faz nada sozinho, né? Então,
o aprendizado do trabalho coletivo, do trabalho em parceria. Então, a gente vem tendo a rede, né? A Rede Recovery, ela começou antes da pandemia, mas entendo que a gente, na pandemia, também conseguimos dar alguns passos importantes, criando um ambiente como esse, que a gente possa falar esses temas. Então, tudo isso vai mostrando a força que, muitas vezes, a gente espera que outras esferas exerçam, né? E que a gente vê que se a gente se organiza, se mobiliza e consegue dar alguns passos, a gente consegue ter alguns resultados. Então, esse foi um aprendizado bastante grande. O outro, assim, mais do ponto de vista pessoal, a própria interação com a tecnologia, né? Eu era uma dessas psicólogas que não valorizavam muito o trabalho online, e hoje a gente vê quanta coisa que é possível ser feita. Então, esse foi um aprendizado, assim, nível pessoal mesmo, bem importante, e ver os limites e também as possibilidades das ferramentas que a gente tem na mão, né? O que é possível fazer. No meu caso, acho que foi mais isso. Né? Obrigada, Mary. E você, Zé? Qual o aprendizado com relação ao exercício da cidadania que a pandemia trouxe aí esse último ano, nesses primeiros meses de 2021? Então, Verinha e Meire, o aprendizado que me trouxe é o seguinte. Primeiro, aprendizado que me ensinou, porque, como diz a minha própria esposa, eu sou igual pé de cachorro. Eu sempre fico saindo para um lado e outro. Eu não consigo ficar dentro de casa. E eu tive que aprender a ficar dentro de casa e ver diferentemente coisas que no passado a gente não tinha como ver, até não tinha aquele tempo para ver, porque você sempre estava saindo e deixava de ver as coisas que tinham importância dentro de casa, né? E hoje eu já consigo, dentro dessa situação, já consigo ter mais tempo para olhar as coisas dentro de casa, o que para mim não tinha muito sentido. Hoje já tem bastante sentido, como, por exemplo, eu chegar para minha esposa e dar um muito obrigado a ela pelo almoço que ela fez, que eu gostei, claro. E isso aí são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, e esse tempo mais de ficar em casa, inclusive mais próximo dela, mais junto com ela, e isso também me ensinou a fazer isso, porque, como eu estava falando naquele momento para você, muitas das vezes a gente não tem aquela, vamos dizer assim, aquela habilidade de estar conversando com a esposa, as coisas que faz bem a gente como casal, e como um simples almoço, muitas das vezes, as pessoas deixam de falar para a esposa que aquele almoço está bom, que está beleza e tal, e hoje eu já consigo fazer isso. É raro também, não é todo dia que eu vou falar isso, mas ela sabe, ela está até ali próximo, e ela sabe que hoje eu já consigo chegar para ela: amor, o almoço estava gostoso, muito obrigado, coisa que eu simplesmente, no passado, eu achava que era uma obrigação dela como esposa fazer o almoço e estava tudo certo. E hoje eu percebo que não é isso. Ela é tão cidadã quanto eu, tem os direitos dela igual a mim, e que precisa também de ser respeitada e ser agradecida também pelo que ela faz de bom, né? E as partes negativas, exatamente ainda eu não consegui me aproximar muito das pessoas exatamente pelo fato dessa situação desagradável, né? Exatamente pelo fato de que tem pessoas que, como já falei no início, estão sem máscara, abusando da situação, e eu não vou me envolver no meio dessas pessoas, por mais que eu conheça, eu não vou me envolver para correr um risco de eu estar bem e, de repente, eu ter que estar adoecendo por um motivo de eu ter descuidado de mim mesmo. Se as pessoas estão descuidando deles, não é legal, mas é um problema deles. Agora, eu sim, eu tenho que me cuidar, porque se eu estou vendo que está errado, eu entendo que não está certo, então eu tenho que me cuidar. E a outra parte também de bastante positivo é que eu busquei, como você tem visto sempre, eu busquei a estar informando o país inteiro de serviços que vêm do mundo para mim,
Porque quando eu mando aquele primeiro cabeçalho, você tem percebido que eu mando o primeiro cabeçalho, aquele serviço lá do primeiro cabeçalho, é do mundo inteiro, os outros é dos países, mas o outro primeiro serviço é do mundo inteiro. Era uma coisa que eu não tinha nem intenção de fazer isso. E hoje eu estou em contato com o Brasil inteiro, enviando esse trabalho e fazendo a minha parte como cidadão. Porque eu acho que se eu tenho possibilidade, o próprio Ministério me manda esse serviço e eu tenho possibilidade de estar distribuindo esse serviço, já que eles têm confiança em mim para que eu possa fazer isso, já que eles não têm todo o tempo para fazer isso aí, porque para quem eu mando não é pessoas que ele manda, eles mandam para os serviços, mas eu mando para os particulares e todo mundo sabe que o Brasil tem lugares muito remotos onde as coisas que passam sempre na televisão nem sempre está passando lá. As pessoas às vezes estão assistindo um rádio, assistindo uma novela, uma coisa e outra, e um jornal, muitos desligam. Então, quando eu mando esse trabalho, eu sei que estou fazendo um trabalho que vale a pena alguém estar vendo como é que está o mundo. Porque se você for analisar que o Brasil tem 13 milhões de casos e as pessoas for ficar preocupadas só com esses 13 milhões de casos, eles não vão se preocupar muito fácil. Então, quando as pessoas veem que o mundo, hoje eu acredito que vai ter 138 milhões, 139 por aí, as pessoas vão ter uma preocupação mais clara do que está acontecendo no mundo e não apenas no Brasil. Tá certo. Muito obrigado, Zé, pela participação. Meire, muito obrigada, foi muito legal, gostei. E obrigada a você que está assistindo, você que vai assistir o replay, a gravação. Continue conosco, todo mês vai ter uma live com um tema interessante que você poderia participar entrando na sala do Zoom ou assistir pelo Facebook. Então, muito obrigada pela presença.